Estamos semeando nas famílias o amor de Deus no coração. Uma semente pequenina que cresce. Olá, família! Olá a todos os ouvintes que estão aqui conosco e quem também está assistindo. Sejam bem-vindos, ao nosso Semeando nas Famílias. E hoje o nosso episódio está bem especial e nós aproveitamos os palestrantes do nosso seminário da Infância Protegida e trouxemos no nosso podcast. Então, a nossa intenção é que essa mensagem de cuidado, ela não fique só aqui no evento, e alcance e transforme ainda mais famílias possíveis. Então, estão aqui comigo a doutora Tati, o meu esposo, que eu trouxe hoje ele comigo. E, normalmente, quem nos ouve toda segunda-feira, nós temos o Semeando nas Famílias, é com a Grace e eu. Então, aqui hoje, eu queria que a doutora Tati se apresentasse para nós. Que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, gente. Obrigada pelo convite, Tenho um prazer muito grande de estar aqui. Amo essa casa, amo os pastores dessa casa e é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou Tati Lemos, eu sou médica pediatra na minha cidade e sou também pastora integrada lá. Trabalho com... a gente dirige um setor já desde o ano de 2001. Somos pastores integrados e também tenho uma filha de 21 anos, a Marina. Ela cursa medicina também hoje lá na USP, mora sozinha, Então, já estou vendo ela voando, já construindo a história dela também. E tenho um prazer muito grande no meu coração, que é falar para mulheres e para famílias. Então, para mim, estar aqui no Semeando nas Famílias é um prazer muito grande. Legal. Bênção de Deus. Para mim também é muito bom. Ainda estar do lado da minha esposa, é um presente. E a doutora não sabe, mas a gente começou esse projeto como Departamento Infantil do Semeando da Palavra, porque já temos uma proposta no ano sobre ministração das nossas crianças no departamento. E aí, todo domingo eles são ministrados esse tema. E na segunda a gente lança um podcast com o que foi ensinado para eles e uma praticidade para eles desenvolver junto do seu lar com os seus pais. Então, é mais para os pais do que o podcast para os filhos. Porque os filhos foram ministrados sobre aquele tema. Uma continuidade desse tema, dessa semente. E uma aplicação. Perfeito. Aí eles têm uma ou duas aplicações para eles desenvolverem, e aí tem tudo a ver com o tema do ano, que é a evangelização. Então, eles caminham em direção a pôr em prática, como a palavra de Deus sempre fala. Não adianta conhecer a palavra, mas se não praticar, ela não vai ter o efeito significativo que ela produz. Então, a ideia de Semeando a Palavra é isso. E aí veio a calhar que esse final de semana nós estamos tendo um evento com as crianças, com a liderança, com os pais e líderes de departamentos. Aproveitar vocês, tanto a senhora quanto o pastor Lidial, que também será o próximo convidado aqui no podcast de hoje, que vai ser 2 blocos, a conversar sobre o tema que vocês vão tratar com a gente. Então, vou passar para minha esposa, que ela está aí a par aí dos detalhes das primeiras perguntas. Preparada. Certo. Então, doutora, uma primeira pergunta seria que muitas mães a gente normalmente foca no crescimento do filho, se está tudo bem com a saúde, o biológico dele. E a doutora defende muito a questão que é o importante para o biológico também, é esse vínculo familiar. E a gente queria saber como que esse afeto impacta tanto o desenvolvimento do corpo também e da mente da criança. A gente sabe que Deus nos fez de forma integral, o corpo, alma e espírito, e o texto aos Colossenses diz que o Senhor quer que, na vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele espera encontrar irrepreensíveis em nós, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, eles foram criados por Deus, eles interessam a Deus e eles se comunicam em nós, E não tem nada em nós que atinja apenas uma parte. Então, tudo que atinge o seu corpo, ele acaba refletindo nas suas emoções, na sua alma, que é a sede dos seus pensamentos, sentimentos e vontade, e acaba afetando também o seu espírito. Porque nós somos esses seres integrais, Não tem uma gavetinha separada. E, infelizmente, a gente acaba dando muito mais importância para aquilo que a gente vê, aquilo que é material, E é muito comum que os pais venham procurar a gente extremamente preocupados com a qualidade do que uma criança come, porque ele não come bem, e às vezes acaba não percebendo, negligenciando, não protegendo também a sua vida emocional, E a gente sabe que ali, nos sentimentos, nos pensamentos e na vontade, está a principal essência daquela pessoa, daquela criança, Eu costumo dizer que a gente prejudica mais uma criança ao deixar a autopercepção dela afetada do que ao amputá-la. Se eu tirar uma perna de uma criança, eu não faço tão mal a ela quanto se eu ferir, se eu deformar a sua autopercepção, o seu emocional, a sua identidade, Que vai estar tudo sendo construído nesse lado, Então,
Essa criança que é nutrida emocionalmente, com laços afetivos, ela vai mais longe. E isso não sou eu que digo, a palavra diz, e isso a ciência prova. A gente conhece, por exemplo, o método canguru, a maioria, eu creio que já ouviu falar sobre ele, né? Então, esse método, ele foi criado na América do Sul, percebendo que as crianças prematuras graves, que tinham colo dos seus pais, que tinham contato pele a pele, só isso. Não estamos falando de antibiótico, a gente não está falando de tecnologia, de incubadoras, de medicamentos mais potentes. As crianças que simplesmente tinham contato pele a pele com os seus pais, elas tinham menos tempo de internação, elas tinham alta mais precoce, elas tinham um desenvolvimento cognitivo futuro maior, simplesmente pelo contato pele a pele. Então, o biológico é extremamente afetado e faz parte dele o emocional, né? Então, a nutrição emocional, a nutrição afetiva, ela é tão importante quanto a nutrição física mesmo, a nutrição material, quando a gente fala de comida, né? É interessante, né? Porque demais. A gente, no passar do caminhar do tempo, a gente foi dividindo isso, né? E nessa divisão a gente trouxe essas dificuldades que geraram, não, eu vou focar nisso daqui. E de eras e eras, tu vai vendo que há uma tendência, vamos dizer, agora vamos focar só no emocional. E agora, hoje, a gente tá vivendo, na verdade, não só com criança, até com adultos, essa preocupação física, mas muitas vezes a terceirização no que envolve esse relacionamento. E aí a senhora falando sobre... A doutora falando sobre a questão do pele a pele, né? Eu tô indo pro 4º filho, né? E aí aquele processo inicial, depois sai o primeiro contato, o nosso último bebê, que é o João, né? A Elisa tá no forninho. E eu lembro que eles foram pegar, acho que era 9 horas da noite ou 10, para fazer todos os outros procedimentos. Então, todo esse período passou o que antes, na minha primeira bebê, que foi a nossa primeira menina, já foi rápido, elas tiraram ela e já fizeram. Teve essa transição, mas a gente vê o efeito que produz na alma da criança ali e tudo mais, foi muito interessante, sabe? Hoje a gente fala que é a hora de ouro, né? A primeira hora, e até mesmo biologicamente, a colonização dessa criança. Porque o bebê ele nasce de um ambiente estéril, né? É um ambiente completamente sem bactérias, sem vírus, é um ambiente estéril. E ele vai ser colonizado, vão vir vírus, bactérias, né? Alguns fungos, colonizar, fazer parte desse corpo. O nosso corpo é cheio de bactérias, nós não somos estéreis, né? E essa colonização, por exemplo, num parto natural, é feito via pele da mãe, né? A colonização é com essas bactérias que estão no corpo da mãe. Quando a gente fala de uma cesárea, por exemplo, que é claro que salva vidas, né? Claro. Salvou a vida da minha filha num descolamento de placenta, salvou a minha vida num descolamento de placenta, mas a colonização dessa criança é uma colonização já hospitalar, né? São aquelas bactérias do ambiente hospitalar. Não, a primeira coisa que encostou no corpo dela foi uma luva de silicone. Então, veja como isso é muito intenso, muito profundo e fala muito sobre como nós fomos feitos para ser, a forma como nós somos feitos para nascer e como toda a mudança que a gente tem vivido tem afetado, né? E a igreja passa também por essa transição que tu trouxe para nós aqui, de que por muito tempo a gente entendeu ser responsável simplesmente pelo espiritual das pessoas, né? Mas muitas vezes abrindo mão do físico, biológico. Que hoje a gente está vendo aí, né, as igrejas se movimentando na atividade física, né? Esposas de pastores, ontem nós estávamos com as esposas de pastores numa atividade física, primeira vez que fizemos uma ação assim com as esposas dos integrados, quer dizer, trazendo essa visão de que o meu corpo importa, é templo do Espírito Santo, né? E as emoções também. Como que seria pecado eu procurar ajuda com as minhas emoções? Não, eu também vou procurar ajuda, né? Tá, legal. E eu tenho uma pergunta, posso fazer, né? Depois que quer fazer outra, tu pensa aí já, né? A gente vê esse desafio e eu converso com alguns amigos de ministério, que o caminho da palavra de Deus é o único que produz equilíbrio, né? Porque a gente vê o mundo tendendo sempre em dois extremos. Vamos pensar no exemplo que a gente está falando sobre saúde. Ou o cara vai para um ambiente que só vai comer e não vai cuidar da sua saúde, na parte da alimentação e tudo mais, ou vai para outro extremo de o corpo dele vira o Deus dele e ele fica nesse... Então, por meio da palavra, a gente vê esse equilíbrio, né? Então, quão importante a igreja desenvolver esse equilíbrio para ser sal e luz do mundo. Aí, pensando um pouco nisso, eu queria que talvez você me desse, não vou numerar, mas pelo menos algumas dicas de como trazer isso para o lar novamente, sendo que muito
muitos lares, inclusive cristãos, eles foram devagarinho deixando, principalmente essa parte de relacionamento, né? A gente tá vindo agora, eu vejo essa leitura de cultura que a gente... esse conceito novamente da mesa, mas se perdeu, né? Se perdeu e a gente tá, vamos assim, correndo atrás do tempo. Sim, e aí na eu palestra penso, nós falamos sobre isso. Pois é, e eu queria algumas dicas, só para deixar um gostinho pro pessoal, de... Como trazer isso, sendo que eu já perdi? Vamos dizer, eu tenho meus filhos um pouco maiores já, e agora eu percebi a importância, eu dei foco, assim, no trabalho, e muitas vezes não tive tempo de estar com eles na mesa. Então, alguma dica, ou algumas dicas para tentar trazer novamente o filho, né, claro, na dependência do Senhor, para que esse relacionamento que foi fragilizado possa ser restaurado e a gente tenha um efeito significativo, inclusive no físico e no biológico daquela criança, do adolescente. Veio tanta coisa na minha cabeça, já abriram várias abas aqui. Mas assim, eu queria trazer duas respostas um pouco diferentes sobre essa questão. A primeira, falando do ponto de vista da família, assim, sobre o que fazer, né? Eu penso e gosto muito de ministrar uma palavra que a gente, inclusive, falou um pouco na palestra hoje, que é sobre os princípios do jardim. Deus, quando nos cria, então ele cria o homem, e qual é o ambiente que ele coloca o homem? Qual é o lugar que Deus colocou Adão? Não foi o teu Adão, né? Mas o Adão. Qual foi o lugar que Deus colocou Adão para que ele vivesse de forma plena? Um jardim. E então um dia Deus ministrou meu coração. Eu entendo, sabe, que processos naturais espelham e falam sobre processos espirituais, né? Então Deus escolhe um jardim como sendo um ambiente, um habitat para a plenitude do homem. Para que ele vivesse pleno de corpo, alma e espírito, porque ali habitava a perfeição, né? E esse ambiente, a gente tem fugido desses princípios do jardim. Então, nós não vamos viver no mato, a maioria de nós somos urbanos, a maioria de nós. Itajaí é uma cidade enorme, né? Quem está nos ouvindo aqui, a maioria de nós vive numa cidade urbana mesmo, mas os princípios do jardim. Então, a gente pode pegar todos os princípios e a gente vai ver como nós estamos nos distanciando deles e adoecendo. Então, por exemplo, o que se come no jardim? Comida de verdade, aquilo que a terra dá. Você come o animal, você come o peixe, você come as frutas, você come os legumes, as raízes, tu entende? Você come comida de verdade, né? Mas nós estamos nos distanciando desses princípios. A gente come ultraprocessados, que trazem câncer, obesidade, estresse, ansiedade. Então, a gente sabe hoje que o ultraprocessado é um veneno e que é a base da alimentação da maioria das nossas crianças, ultraprocessado. Você pensa no sono no jardim. Como é que você dorme no jardim? Ritmo circadiano. Começa a anoitecer, vai abaixando a luz, você vai tendo sono e você acorda quando o sol começa a nascer. Nós estamos nos distanciando desses princípios. A gente fica na tela durante a noite e durante o dia as persianas, né? Glória a Deus por elas, né? Deixa tudo escurinho e as pessoas, os adolescentes, dormem até o meio-dia. As crianças, né, invertem, saem dos princípios, né? Você pensa em relacionamento. Como é que você fala com pessoas no jardim? Você fala de perto com pessoas no jardim. Você se senta, você contempla. Vai para a Bíblia. A Bíblia diz assim, olha, não estejam ansiosos, mas olhem para os pássaros. Olhem para os lírios do campo. No jardim. Tu entendes? Nós estamos nos distanciando de princípios que Deus criou para fazer alguém ser pleno. E nós estamos adoecendo por causa disso. Então, nós não vamos voltar a viver ali, mas nós precisamos voltar aos princípios do jardim. Limites, né? A gente falou bastante na palestra sobre esses princípios e a nossa responsabilidade como pais. No jardim tinha limite. Deus vai lá, coloca uma árvore e diz assim, aqui você não mexe. Ele dá um princípio, ele não precisava ter posto aquela árvore, ele não precisava ter colocado no jardim uma coisa que o homem não pudesse mexer, mas ele estava dando um princípio. Eu ensino os meus filhos limites, E, de novo, nós estamos nos distanciando disso, filhos sem limites, geração fraca, adoecida, tu estás entendendo? Sim. Então, nesse sentido, né, essa é a primeira resposta, que eu acho que, o que a gente precisava fazer? Nós precisamos voltar aos princípios do jardim. Nós precisamos voltar a comer comida de verdade, atividade física, né? No jardim, você não anda de ônibus no jardim, de carro no jardim. No máximo de bicicleta. Mas você anda a pé, você caminha, você corre, você anda de bicicleta. Mas você tem um movimento, tu estás entendendo? Você nada se tem um rio, mas há uma atividade motora, não há um sedentarismo no jardim. Você quer explorar o jardim, você quer ir mais longe. Então, a gente precisa voltar. E falando sobre aqueles filhos, talvez, que já estão um pouco mais longe, né? A gente precisa resgatar a conexão. Então, nós estamos desconectados, nossos adolescentes. Quanto mais tarde, a ponte, eu acho que é mais longa para ser refeita, né?
mais difícil. Então, o segredo é a gente tentar manter sempre uma ponte. E essa ponte vai ser com coisas comuns, né? É muito comum que os pais chamam o adolescente na mesa. Ai, filho, a gente tem que resgatar. Então, vamos lá, fala pra mãe como é que foi o teu dia. Ele não vai falar. Então, eu preciso realinhar essa ponte com coisas comuns. O que meu filho gosta de fazer? Eu vou fazer com ele as coisas que ele gosta de fazer. Eu vou convidar ele, por exemplo, ele ama, sei lá, correr. Então, eu vou com ele correr. E nesse dia a dia, é nesse caminho, ensina o menino no caminho, é no caminho que nós vamos restabelecer os relacionamentos, né? Não é sentar, agora nós vamos de novo ficar próximos. Isso não funciona, principalmente com um adolescente que esteja distante, né, da referência dos pais. Isso aí. Sim. Doutora, pensando um pouco nessa questão de distância, né, dos filhos e tudo mais, eu tenho um privilégio que eu sei que não é para a maioria das mães, né, no caso. Eu fico em casa, eu cuido dos meus filhos em casa, né? Então, eu tenho 3 em casa e estou o tempo todo. E o que eu mais ouço é tipo assim, como é que você consegue? Porque a maioria das mulheres a gente ouve assim, ai meu Deus, tá chegando as férias, né? Férias para elas é o maior tempo possível que elas vão ficar com os filhos em casa e tudo mais, né? E pensando nisso, como que as mães podem desenvolver esse... não sei se elas precisam, talvez, trazer esse carinho de volta de estar com eles o tempo todo. Eu não sei te explicar porque eu já tenho isso, né? Mas o que eu mais escuto é tipo assim... E essa secularização também, né? A nossa sociedade agora é tudo... Eu deixo na escolinha, eu deixo na creche, eu deixo no shopping, nos brinquedos, enquanto eu vou andar no shopping. Então... Sabe, restaurar essa... Eu diria pra ti que a nossa sociedade, ela não quer as crianças, sabe? Isso faz parte de um maligno maior, né? O aborto. A gente vai percebendo, se você começar a olhar a fundo, de que a sociedade, ela não quer as crianças. Isso não é de hoje, né? Faraó já queria matar as crianças e a gente sabe que não é de hoje esse ódio pela infância. E esse amor que Cristo tinha por elas, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E as crianças, elas estão cada vez menos desejadas nos ambientes. Se você vai, por exemplo, para a Alemanha, existem bares onde as crianças não são bem-vindas, né? Onde tem um bar, inclusive, que até teve uma polêmica muito grande, que os carrinhos de bebê eram deixados na rua. E os adultos entravam no bar. Mas os carrinhos de bebê com bebês eram deixados na calçada, como se fossem pets. Né? Então, às vezes, essa questão do porquê eu engravidei, porquê eu quero um filho, essa noção de que a criança, ela é uma potência, ela é herança do Senhor, é um presente de Deus, que você só tem a infância do seu filho uma vez, que você tem ali na sua mão um privilégio, uma responsabilidade do tamanho do mundo. Tem uma frase que eu terminei até a minha palestra com ela, dizendo que quando eu olho para uma criança, 2 sentimentos vêm ao meu coração, né? Um respeito enorme por quem ele é e também uma noção de quão frágil é essa pessoa, tu entende? Um respeito por quem ele é e por quem ele vai ser. E ver esse quem ele vai ser, né? Quando Joquebede olha o seu filho Moisés, e o texto diz assim, ó, e ela viu que ele era formoso e o escondeu por 3 meses, não era formoso esteticamente. A raiz dessa palavra, ela enxergou quem ele seria, ela enxergou um potencial nele. Então, quando tu tens 3 filhos e tu estás enxergando quem eles são, é um privilégio você estar ali, tu estás entendendo? Dando para eles raízes e asas, dando base e fazendo essa criança voar. Mas quando eu não enxergo, quando na verdade essa criança entrou para mim, nossa, eu quero um filho por causa da romantização, por causa do, né, nossa, o chá de bebê e a gestação vem toda muito nessa questão da mulher, e aí de repente nasce toda essa mudança física e, né, muitas vezes não tem o apoio do marido, uma rede de apoio, e cai todo esse glamour e de repente é um bebê que chora e a gente não quer mais. Outra coisa que nós não gostamos no nosso tempo é o sofrimento, né? A gente é uma sociedade que idolatra o conforto, então chora, eu já quero um remédio para aquilo ali e deve ser cólica e dá um remédio para isso e eu não quero amamentar e então eu já vou para a fórmula e tudo isso vai fazendo com que a gente muitas vezes não perceba o grande privilégio. Não que seja fácil, não que seja simples, não que não tenha sofrimentos, né? Mas é um privilégio, uma responsabilidade enorme a gente ter uma criança em casa. Então, eu diria, assim, sobretudo para essas mães, essas mulheres, né? Que a gente possa voltar
a enxergar a criança como ela é, enxergar como Cristo a enxergava, perceber que ali é alguém que está sobre o meu privilégio e a minha responsabilidade de acompanhar o crescimento de alguém e também justamente essa responsabilidade de acompanhar o crescimento de alguém, sabendo que a infância me forma e me deforma. Então, se eu não tenho essa noção, né, muitas vezes eu vou abrindo mão desse grande privilégio. E o que a gente vê com frequência, sabe? Lá na vida adulta, né? Se eu pudesse voltar atrás. Que saudade de dar um colo. Que saudade de amamentar. Que saudade de brincar com ela. Se eu pudesse voltar atrás, né? Que a gente possa cair em si cedo. Sim. E aproveitar esse privilégio, essa responsabilidade, que são muito grandes. Sim, com certeza. Nossa, A gente sentiu hoje já essa final de semana. Que pra nós Estão vivendo tudo junto, né? Pra nós o diferente é eles não estar conosco. Pra nós é estranho não ouvir eles chamar, eles, né, agora, estar hoje, com a gente. Esse final de semana tá sendo o primeiro final de semana que os 3 saem, né? Porque o bebê menor é o que tem 2 anos. Os 2 já saíram, mas sempre fica ele, né? Porque eu sempre tento ter outro filho antes de acabar a infância, né? E aí a gente tava conversando com ela, assim, meu Deus, a casa tá um silêncio, né? Primeiro, então foi até um choque pra nós. Porque a gente ama estar com eles, eu falo, eu fui filho único, depois meus pais, depois de casado, adotaram uma menina. E pra mim, eu sou apaixonado por ter filhos. Eu sou apaixonado, eu acho cada etapa muito gostoso, fazer parte disso. Eu tô ali construindo algo com eles, né? É uma dádiva estar com eles. Há um desafio, há uma demanda, mas aí quando tu olha o propósito, aqui, muda tudo. Porque por mais que seja cansativo, exaustivo e tudo mais, aí você olha assim, poxa, ele vai ser, e eu estou preparando e no Senhor para que ele se torne uma diferença nesse mundo que está perdido. A maioria das pessoas, muitas vezes cristãos, olha assim e diz assim, não, mas esse mundo está tenebroso. Eu sei, mas exatamente o que eu preciso de cristãos que levem seus filhos a conhecer a Cristo e aí eles se tornem essa flecha para transformar. Vendo justamente os muçulmanos, né, tendo muitos filhos. Eu tenho a minha fala na igreja que eu disse que eu não posso perder para muçulmano. Exato, e a gente está vendo isso, né, eles realmente ocupando os espaços, exatamente. Né? Mas eu entendo que é muito essa forma como a gente olha, né, porque eu posso olhar para essa situação e dizer assim, ai meu Deus, eu preciso de novo levantar para amamentar. E eu também posso olhar assim, nossa, eu preciso de novo levantar e amamentar o meu filho, né? Ele depende de mim, Deus fez de uma forma que eu produzo um leite, ou que eu sou responsável se eventualmente não estou amamentando, mas né, Deus deu a sabedoria aos médicos, uma tecnologia, produzir um alimento que é para aquela criança, né? Então, é muito especial a gente olhar dessa forma, né? É como tu falou, o olhar de Cristo. O né? olhar de Cristo. O olhar de Cristo muda tudo para nós, inclusive no que envolve essa parte de lidar com os filhos e o relacionamento, né? Deixar vir a mim. Exatamente. Mais alguma coisa aí, moça, que está coordenando o podcast? Não, acho que foi bem abordados os temas que a gente precisava, né? Um mini podcast para ela também ouvir a ministração e aproveitar esse tempo. Que os pais aproveitem aí, né, as dicas e possam pôr em prática nos seus lares, né? Amém. Obrigada a todos. Doutora, muito obrigada, viu? Prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Agradeço a sua vinda. Sem dúvida, para nós, vem somar. A gente está tentando desenvolver essa percepção novamente na igreja, né? A gente trabalhando, a gente está desenvolvendo aquilo que a gente vê como necessário e para combater uma cultura que vem do mundo, né? Então a gente agradece pelo seu auxílio nessa ferramenta aí. Sem dúvida, vamos marcar em outro momento um tempo mais longo. Eu vou até fazer deixar aqui uma dica, um merchan, né? Eu tenho um canal do YouTube também, do Dr. Tati Lemos. Isso. E eu tenho lá, são mais de 5 anos de canal, tem acho que uns 400 vídeos a respeito de muitos aspectos. E eu falo bastante, assim, também sobre essa questão afetiva, né? Mas trago lá respostas sobre febre, cólica, refluxo, adolescência. Normalmente eu vou usando as perguntas de consultório, perguntas de redes sociais, de Instagram, todas as redes são Doutora Tati Lemos. E procuro trazer ali essas dúvidas. Toda semana tem vídeo, né? Tem um curso de mães também que eu fiz muito especial, assim, ó. Mas é muito acessível. O curso, ele tá ali 10 vezes de R$11. São 57 aulas que vão desde a consulta pediátrica pré-natal até a consulta de 12 meses, né? Então, todo o primeiro ano, como se estivesse acompanhando comigo. Primeiro mês, segundo mês, o que o bebê tem que fazer, quais são os estímulos que a gente tem que fazer, a diferença de vacina do SUS e privada. Falam muito sobre essa questão, né? Para as mães, principalmente no início. Tudo que o seu bebê precisa está em ti, né? Então, confie em você. De novo, a gente foi, né, criado para ser colocado lá no jardim, não tinha Tilenol, não tinha Luftal, não tinha Colic Calm, não tinha nada, né? Não tinha nem chupeta. E o bebê, ele era criado, acalmado nessa relação, nessa dinâmica. Então,
É um curso, assim, muito especial também. E é isso, né? Os livros estão quase saindo aí, se Deus quiser, esse Amém. ano. O começo do ano que vem. Então, quero também poder abençoar dessa forma as pessoas através ali dos cursos e do YouTube, Instagram. Ótimo. Então, só para confirmar, a Tati com I, T-A-T-I. Doutora Tati Lemos, T-A-T-I-A-L-E-M-O-S. Perfeito. Tati Lemos. Então, tá bom. Ótimo. Obrigada, Foi muito bom estar com você aqui, com a doutora. Prazer, É porque a gente chama às vezes de senhora, não gosta, né? Eu sei como é que é o desafio, trava. Fazer 50 agora esse ano, mas assim, isso aí. a gente não se sente assim. Bênção de Deus. Tamo Mas junto. foi muito bom estar com você aqui. Prazer meu. Entrego pra ti, amor, pra te finalizar esse podcast. E aí a gente vai pro segundo bloco. Certo. Pais, aproveitem, então. Aproveitem as oportunidades. Vejam o Instagram da doutora Tati Lemos. E obrigado pela audiência. Beijo, até a próxima. Até a próxima, Até pessoal. mais. Estamos semeando nas famílias. Boa tarde, meus irmãos que vão estar assistindo, a família como um todo. Para nós é um privilégio, estamos no segundo bloco aí desse podcast e hoje estou aqui com a minha esposa, como falei, nós falamos anteriormente no bloco com a doutora, e agora também estou com um pastor e um amigo. Passamos aí um período, foi meu líder de adolescente também. O tempo voa, já é pastor, é vice-presidente de Blumenau, já é pai e eu também já estou agora no quarto filho. Então, um presente estar aqui contigo, pastor Ledial. E pode se apresente para nós aí um pouco, para a gente conhecer, o público conhecer um pouco da sua história e do seu ministério. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria estar presente aqui na Itajaí, junto com o pastor Adão, pastor André, suas famílias, Deus abençoe. Eu sou o pastor Ledial dos Santos, moro em Blumenau, atualmente estou como vice-presidente lá. Já estamos há 26 anos, né, ali em Blumenau. E Uma vida. nesse tempo, talvez uns 25 anos atrás, a gente era líder de adolescentes do André, né? Hoje pastor André. E grande honra, grande privilégio, né? O tempo passou muito rápido e a gente percebe que as coisas vão acontecendo de maneira cada vez mais aceleradas, né? Eu estou já com 22 anos de casado, sou pai do Kenny, o Kenny tem 16, aí já tem 15, daqui a pouco eu tô como avô já, né? A vida está passando rápido e a gente tem procurado, né, trabalhar em prol do reino de Deus. Em 2013 eu me formei em psicologia e na época eu fiz um TCC sobre o adolescente, a conectividade. Como eu era pastor de adolescentes na época, né, eu via como isso impactava essa geração. E a partir dali, então, eu comecei a escrever material, depois lancei um livro, Família na Era Digital, depois Liderança na Era Digital, e nunca mais parei de falar desse assunto, tentando principalmente alertar pais, líderes, famílias, pastores sobre o quanto a era digital ela pode ser bem aproveitada e gerar crescimento, mas também quantos riscos existem, né, que a gente precisa estar cuidando, protegendo a nossa casa. Então, me sinto honrado de participar, né, desse evento, a Infância Protegida, e poder aqui, eu creio que conseguimos, né, trazer alguns alertas para os líderes, principalmente pais, para se posicionarem nesse tempo, né, com cercas de proteção, com atividades onde eles possam ali, de fato, estar guardando o seu lar e suas crianças. Bênção de Deus. É contigo, minha gatinha. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que, na sua experiência, assim, qual seria o perigo mais silencioso que vem surgindo dentro das nossas famílias, dos nossos lares, através das telas e das redes sociais, enfim? O perigo... Bom, tem vários perigos, né? Agora, o mais silencioso é justamente quando nós permitimos que a negligência ela esteja presente dentro da nossa casa. Ou seja, é muito silencioso quando os nossos filhos estão aumentando cada vez mais tempo de tela, é muito silencioso quando muitas vezes no mundo virtual eles conversam com outras pessoas que a gente não conhece, e se um pai não faz esse monitoramento constantemente, tudo se torna silencioso, né? Muitas vezes no quarto o inimigo está ali fazendo uma arruaça na mente e coração dessa criança, e os pais muitas vezes negligentes. Então, assim, tudo é muito sutil, né? Porque as telas elas trazem uma ideia de uma privacidade muito grande. Por isso que eu sou contra, né? Crianças, por exemplo, antes dos 12 anos já ter o seu próprio celular e assim por diante, porque o que mais tem, né? é algo muito privado. Então, assim, precisa ter esse monitoramento, tá?
E de fato, às vezes a criança e o adolescente, eles ainda não tendo toda essa dimensão de vida, os caminhos da vida, discernimento, não consegue discernir o impacto das influências que tem. Tudo isso se torna, então, silencioso, as influências malignas, a leitura de mundo que vai fazendo, muitas vezes confusão do que é certo e errado. Tudo isso vai vindo, as ideologias vão vindo. Um dos temas que nós abordamos hoje na palestra, falando exatamente que as telas não são neutras, sempre tem alguma coisa por trás. E se de fato os pais permitirem, silenciosamente os filhos serão destruídos. É um desafio muito grande, né? Essa sutileza que a tecnologia tem. Eu estava conversando com algumas famílias e alguns casais aqui da igreja. Antigamente, para te ter acesso a alguma coisa que ela tinha uma influência ruim para ti, ou que é boa, mas principalmente ruim, porque a boa a gente tende a esperar da família imediata, né? Mas a secundária, aquela que tinha uma influência não tão significativa, ou algum acesso a alguma porcaria, era físico. Então, vamos dizer, acesso a alguma coisa que era conteúdo adulto. Se fosse uma locadora, tinha que ir numa locadora. E aí tinha um local fechado, onde que todo mundo sabia que tinha maior de 18. E assim sucessivamente até aquele conteúdo inapropriado por meio de revistas que tinham aí em banca de jornal. Tinha uma saída de um local, então tinha limitadores que inviabilizavam esse acesso ou até o viabilizar no sentido de influência de outras pessoas. Tu tinha que ir lá naquela pessoa para ela ser uma influência para mim, né? Os amigos da rua. Sim. Hoje, tu tá aqui, então esse silêncio é perigoso porque tu tá aqui e tu não necessariamente sabe quem são as pessoas que o seu filho ou a pessoa que tá, né, a criança, ela tá falando. E a gente sabe que é uma estratégia também do diabo de usar de pessoas para usar as redes sociais para enganar as crianças e cometerem atrocidades. Então, talvez a minha pergunta venha tudo a ver com aquilo que tu tratou lá, mas o pessoal que vai estar assistindo o conteúdo agora não vai estar envolvido na palestra, que talvez ferramentas práticas, pelo menos aí, ou práticas saudáveis, ou práticas de proteção, algumas, para ajudar umas famílias que estão já tendo essa luta, que infelizmente, né, permitiram achando que não teria nada demais e hoje estão vivendo um desafio com os filhos. Isso já foi lá atrás, mas hoje com a potencialidade que a internet tem e a sutileza, passos práticos e de auxílio para os pais resgatarem os filhos nesse processo para que eles venham sair desse peso de influência e dessa escravidão que é produzida por meio, muitas vezes, de conteúdos tanto indevidos no caso que âmbito de pornografia, mas tem conteúdos que são fúteis e eles não necessariamente parecem ser algo ruim, mas eles criam na mente daquele indivíduo, daquela criança, uma mente preguiçosa, uma mente que não tem mais desejo de desenvolver algo que demande esforço. Então, sei lá, não vou numerar, mas pelo menos alguns passos práticos que a família poderia desenvolver para mudar essa situação. Ok. O primeiro passo é sair dessa zona da negligência, da ingenuidade. Né? Achar que, não, porque o meu filho está dentro da minha casa, ele está protegido. Não está. Porque os grandes impactos hoje acontecem justamente através do digital na mente e no coração de uma criança. Então, geralmente quando eu dou palestra para os pais, eu começo com uma pergunta. A pergunta é, você largaria o seu filho sozinho no centro da cidade de São Paulo? Todos respondem, claro que não. Por quê? Poxa, quanta gente maligna passa por ali, podia fazer algo mal. Pois é. O grande desafio do celular para o centro de São Paulo é que lá é alguns milhões. E na internet é bilhões de pessoas malignas que podem, né, querer fazer mal. Então, os pais têm que sair dessa zona da ingenuidade, porque o filho está dentro de casa, está resolvido. Então, tem que ter um monitoramento, tá? Tem que ter esse acompanhamento. O que o meu filho está consumindo, que tipo de conteúdo quem que é esse influencer, quem que é esse youtuber, que tipo de série ele está assistindo, que tipo de filme está assistindo, deixa eu ver esse jogo que ele está jogando, esse jogo tem um chat interno onde ele conversa com os amigos, então eu preciso saber quem que são os amigos que ele tem nas redes sociais, quais os grupos que ele está pertencendo, eu preciso saber de tudo, tem que ter esse acompanhamento, esse monitoramento. Uma das coisas que eu falei na palestra, como que você vai deixar o teu filho, né, sozinho no digital, ainda alegando, eu preciso dar privacidade para ele. Não tem isso. Né? Se é um adolescente, e claro, você não também vai sair espionando a vida de ninguém, mas deixar bem claro, o celular eu vou acompanhar, não vai botar uma senha diferente, vou pegar o celular quando eu quiser para ver o que você está fazendo.
faça, se possível, um espelhamento no teu celular para você saber todas as coisas. Então, tem que parar de ser ingênuo, gente. Eu sempre digo, é melhor errar pelo excesso do que pela negligência. Já acompanhei várias histórias trágicas, né? De pais desesperados que, quando viram, era já bem tarde. Filhos se cortando, filho flertando com o suicídio, filhos viciados na pornografia, porque veio com esse discurso, eu quero deixar ele na privacidade, e o filho acabou se atolando num lamaçal, né? Drenou a alma, entrou em várias confusões, porque não teve esse acompanhamento no digital. Então tem que ter. Segunda coisa, você precisa colocar regras, a importância do não, a importância de determinar tempo de tela, claro, conforme a idade. Hoje, se você dá um Google aí, ou no ChatGPT, né, o que os profissionais têm falado sobre tempo de tela para uma criança de tal ano, tal, você vai ter, né, uma noção aí, mais ou menos, o que é saudável e o que é prejudicial. Então, respeite esse tempo de tela, de acordo com a idade. E é claro, quando você fazer as aplicações, você vai perceber que, se entrar naquela rotina lógica que você vivia antes, que a tua criança estava com 5 horas de tela e você leu ali que é 1 hora de tela para a idade dela, o que vai fazer nas outras 4 horas? Então isso é importante. A criança ela precisa também ser imergida em outras possibilidades. Eu não vou só proibir, né, de agora ter mais do que 1 hora de tela. Eu vou oferecer outras coisas. Então tem que ter jogo lúdico, tem que ter pintura, tem que ter contato com a natureza, tem que ter alguma outra atividade. Vai fazer balé, vai jogar futebol, vai fazer judô, vai fazer música, vai fazer alguma coisa para ocupar a mente, tá? E isso é importante. Essa lei da substituição é excelente, porque a criança ela vai se interessar por outras coisas, e coisas que de fato podem gerar crescimento e ali abençoar aquela criança. Uma outra coisa importante é a questão do ensino. Você precisa ensinar, não só proibir, tem que ensinar. Eu preciso ensinar o meu filho o que é certo, o que é errado, e ensinar dá trabalho porque eu tenho que estar junto. Eu tenho que mostrar para ele, filho, olha, isso aqui é totalmente contra os princípios que a gente vive nessa casa, contra os princípios de Deus. Presta atenção nessa música que você quer ouvir, presta atenção nesse seriado que você quer assistir. Vamos lá, vamos assistir um capítulo junto aqui. Olha isso você acha que edifica? Isso agrega? O que o Senhor fala disso? Então ali você já vai filtrando e ensinando o certo e errado. Mas é preciso toda a questão do ensino. E eu sempre digo a questão de você levar a sério sua espiritualidade. Orar, abençoar os seus filhos, pedir direção de Deus para te dar sabedoria na condução dos filhos na área digital e assim por diante. Então são caminhos aí que os pais precisam praticar para que possam proteger e blindar os seus filhos. Sim. Pastor, eu vejo que a gente lida muito ali no departamento infantil, né? E eu percebo que os pais, eles têm medo de dizer não pro filho. Parece assim, não falam não, sabe? Tem medo de, eu vou tirar o seu celular. Eles já deram essa liberdade e agora eles não conseguem retornar, assim, sabe? Aquela autoridade que precisa, sabe, pastor? Qual os princípios primeiros que eles deveriam seguir ali para que eles possam exercer essa real autoridade que os pais precisam para os filhos? Bom, assim, pode, claro, ter alguns fatores envolvidos, cada caso é um caso. Uhum. Né? Mas primeiro que, de fato, a conversão e as correções, elas dão trabalho em dobro. Ou seja, se o meu filho estava acostumado a jogar 5 horas de videogame, de repente eu cheguei dizendo que vai ser 1 hora só, é claro que aquela criança vai fazer uma arruaça, uma guerra, vai brigar, vai chorar. É um perrengue necessário que você tem que passar, mas focando lá na frente. Porque assim, todas as mudanças passam pelos pais. Os pais têm que ter essa conscientização. Primeiro, eles precisam dar testemunho. Eles precisam saber lidar com a área digital para depois ensinar os filhos, né? E segundo, quando eles percebem que já cederam demais e agora puxar, vai dar um trabalheira, mas é necessário. Mas tem que enxergar a longo prazo. O que muitas vezes as crianças e adolescentes eles não entendem. Eles são muito imediatistas. Imagina, a dopamina está ali sendo liberada, eles querem aquilo ali. Mas se você prestar atenção em longo prazo, espera que os pais tenham essa visão além, consigam enxergar o futuro, o que vai ter de impacto na vida dessa criança 5, 10 anos depois, ele precisa corrigir, ele precisa readaptar, ele precisa mudar os caminhos para que esse filho não continue indo para o abismo. Tá? E é claro,
talvez o grande problema dos pais, não sei se é o medo, né? Ou se de fato é esse desgaste que vai dar. Tá? Mas dá trabalho. E aí eu sempre falo para os pais, quem diz que educar filhos não dá trabalho? Cara, é a tua vida. Na verdade, é a tua vida. Você ser pai, você ser mãe, você precisa estar disposto a derramar a sua vida sobre os teus filhos. E você vai ter que abrir mão de muitas coisas. O grande problema é que nós vivemos num mundo tão hedonista e egoísta que os pais, eles estão confundidos no seu propósito de vida. Os pais estão vivendo para o seu bel prazer, os pais estão vivendo para o seu egoísmo e esqueceram de que para mim exercer uma paternidade, maternidade excelente, de fato eu tenho que negar muitas coisas para mim, eu tenho que crucificar o meu eu, né, para servir o outro, e aquele mais próximo ali, que é os meus filhos, eles vão sugar tudo de mim nessa fase da vida. E isso é projeto de Deus, tá? Deus planejou tudo isso, que os filhos dependessem sim dos pais nesses primeiros anos, então você tem que ter essa consciência madura e tem que pagar o preço, é um preço necessário, tem que pagar. Agora, se você fizer essa semeadura, você pode ter certeza, lá na frente a colheita vai ser excelente. Só que a lei da semeadura, ela vale para todos. Se você pagou um preço, se você chorou, se você abriu mão de muitas coisas para educar bem os seus filhos, lá na frente vai ter um bom retorno. Agora, o oposto também é verdade. Negligenciou, cedeu para as telas, né? Terceirizou para os youtubers, influencers, a educação do seu filho, também vai ter colheita e não vai ser aquilo que você esperava. Vai ser muito mais amargo do que você queria. Essa é a verdade. É verdade, eu lembro agora, desculpa, comentando ali a fala da Nani, falando sobre esse desafio de o pai tirar, né, principalmente, duas coisas que me arremeteram. A primeira foi na época que eu era líder de adolescente. Eu lembro que eu retirava, eu acompanhava, discipulava individualmente cada adolescente. Eu lembro que em uma época, quando eu estava com eles em algum momento, alguma coisa com a igreja, ou que estava debaixo da minha autoridade, aquele momento com eles, eu tirava o celular. Que eu lembro que em um momento um pai, e é até engraçado, porque eu sou pequeno, né, de estatura inclusive, e aí eu lembro que eu tirava o celular deles e eles eram muito maior, né, era no contexto alemão, então os alemãos são bem grandão. E aí eu lembro que no final do culto um pai chegou pra mim assim, André, pega o celular dele mesmo e tira. Mas o pai dele era quase 2 metros, enorme, né? Aí eu ficava pensando assim, poxa, o pai, só pelo tamanho dele, eu já fico com medo, né? Como é que ele não tem autoridade o suficiente para chegar e tirar o celular do filho dele, sendo que ele tá vendo que o filho dele não tem condição? Aí eu, um líder, que sou um auxílio para aquela família, nós não somos os pais, somos auxiliares nesse processo, ajudando eles a desenvolver a paternidade por meio da palavra. Eu tenho mais autoridade que esse pai e mais respeito do menino. E aí, claro, tinha aquela dinâmica que a gente conversou com a doutora Tati, inclusive, desse relacionamento que eu tinha. Eu tava envolto do mundo deles, tentava, né, fazer tipo o que Paulo fala no questão de evangelização, de alcançar a missão, de conhecer o contexto, a cultura, para aí tu entrar então no mundo deles e conseguir resgatar eles deles. Então, quando chegava de eu ter... Não, eu não quero tu usando o celular agora, deu. Eles respeitavam por aquilo que eu já vinha construindo, né? Então, e aí, o segundo desafio da tela que eu lembrei foi a nossa primeira filha. Porque a gente não tinha... Na verdade, eu vejo que é um pouco recente essa percepção dos malefícios do excesso da tela, principalmente nas primeiras fases da vida, né, de uma criança. Claro que agora já passou um bom tempo, mas quando a gente teve o primeiro filho, que vai dar já... A primeira Bela vai ter 9 anos... Eu lembro que era falado pouco sobre isso, né? E era quase que mais rápido, né? Na hora da refeição, tu bota uma coisinha, ela come tudo. E aquela coisa, nós morávamos em apartamento, então tinha principalmente aquela dinâmica de não dá pra fazer nada agora com ela por causa do horário, então vamos fazer assim, deixa ela ver um desenho. Aí botavam algo cristão, a gente sempre teve essa cautela, né? Porque ainda é maturidade e tudo mais. Então botava um conteúdo cristão. Mas a gente começou a ver o quanto isso afeta. Depois estudando mais sobre isso e tal, a gente sempre buscando no Senhor entender e aí conhecendo um pouco sobre o conteúdo, buscando sobre a paternidade e o que a ciência falava sobre tela, a gente viu que a gente precisava tirar. E aí quando a gente veio para Itajaí, inclusive, então faz 5 anos atrás, nós precisamos morar em uma casa. E aí a escolha de morar onde a gente mora, que era a casa da igreja, a igreja tem vários apartamentos também, mas esses pais, não, deixa a gente morar na casa. E aí era pensando nisso, nós precisamos de um ambiente que ela possa, né, desenvolver fora daquele ambiente tão pequeno que é o apartamento, como tu ministrou hoje, um apertamento, né? E aí fomos, só que aí a gente já tinha um bebê, e ele tem 6 meses na época quando a gente chega aqui. E aí já vem nessa transição. Subsequentemente, ele já começa a caminhar, correr, aquela coisa dinâmica, e ele, tipo assim, acordava rua. A Bela não sabia brincar na rua.
ela sequer sabia brincar sozinha se não tivesse uma tela. E aí foi um processo de a gente, assim, desgaste significativo. E isso, reensinar, que é o trabalho dobrado, né? E aí a gente começou naquela... Não, Bela, tu vai dizer... Aí ela ficava dentro de casa, sem fazer nada, às vezes, sentada lá. Não, então fica comigo. Eu disse, não, Bela, tu precisa sair, filha. Olha o mundo que Deus criou. E aí aquele processo bíblico de instrução, de olha a criação, olha o que isso aponta e tudo mais. Mas tu tem que ir lá fora. Graças a Deus, hoje... Né, já fazem 5 anos essa transição. Hoje a gente desfruta de ver eles brincando de forma significativa e tela para eles é assim, eles pedem, mas eles sabem. Quando eu digo não, e eles já sabem agora lidar com o não da resposta, principalmente a Bela. E o mais legal de tudo é que agora ela descobriu brincar, ela já sabe brincar agora, ela desenvolveu isso que a gente notou por não ter vivido isso no começo com ela, sabe? Então, diante dessa conversa que a gente está tendo aqui, é até um alento para os pais, né? Não é fácil esse caminho de volta, realmente, né? Ainda, dependendo do tempo que já está o seu filho nesse contato, é um desafio maior. Mas como o pastor Leidial falou, vale a pena pensando no propósito. Quando a gente olhava e dizia assim, não, a gente não pode. E eu lembro, não sei se já chegasse a ver, foi um estudo de um alemão, né? Que a gente viu, né? Do doutor que ele fez. Eu lembro que aquilo chocou pra nós demais. Ele fez um estudo com não sei quantas, acho que era mais de 2.000 crianças, né? E aí ele fez um laboratório com essas crianças, onde essas crianças, elas foram divididas em grupos que viam tantas horas telas. Então foi tipo, aumentando do maior pro menor. E aí depois ele fez alguns testes, inclusive desenhos. E aí na medida que ia crescendo a quantidade de tela, mais as crianças quando desenhavam o corpo estava totalmente deformado. Cabeça longe do braço e tal. E aquilo foi chocante para mim e pra minha esposa, né? Nós olhamos aquilo e disse, não, e realmente é sutil como essa dopamina, né? Que a tela ela produz o efeito de algo que a gente constrói com esforço. E a gente, né, eu brinco com os pais, falo assim, quando a gente vai no parquinho, quando a gente era criança... Não é gostoso subir escada do parquinho. O legal é o escorrega. Rápido, né? Mas tem esse esforço pra te chegar no alvo de que legal. A tela me proporciona o final, só o escorrega. Isso. E eu fico nesse tempo no êxtase. Então, por isso que quando tu tira a tela de uma criança, é tão desafiador pra ela, porque eu vou ter que me esforçar pra me chegar à conquista. Só que é isso que vai construindo desenvolvimento intelectual, racional e tudo mais que ela vai precisar pra caminhar de maturidade, né? Isso aí. Então, tendo em vista que a gente já conversou bastante, eu sei que o pastor também tem compromisso, só mais uma coisa que eu queria... Só deixa eu fazer um Pode adendo falar, nisso que você está falando, pastor André. Antigamente, talvez a gente poderia dizer que essas afirmações eram afirmações esporádicas de um psicólogo aqui, outro ali. Hoje, em 2026, tudo isso que a gente está aqui tratando, isso já tem muito embasamento científico. Muito. Já tem muitos testes, muitos doutores, muitos neurocientistas, muitos psicólogos, psiquiatras que já fizeram testes com várias crianças, com adolescentes, acompanhamento no desenvolvimento em cada uma dessas fases, desde a primeira infância até sair de uma adolescência. Então, assim, hoje tem muito material que comprova isso que a gente está falando, tá? Então, não é achismos. E dentro dessa questão que você deu testemunho aí da sua filha e tal, né? Tem um doutor, o nome dele é Richard Louv. Ele usa uma expressão até interessante, né? Que é uma geração com déficit de natureza, transtorno de déficit de natureza. Olha só. Ele vai dizer justamente que a falta de contato da criança com a natureza, pisar na terra, subir em árvore, rolar na grama, pegar sol, tudo isso vai ter um impacto no comportamento. Ele afirma, né, que isso, então, vai gerar falta de atenção, irritabilidade, baixo desempenho emocional e menos habilidade social. Então, é importante, né, que os pais hoje, por mais que sim, a gente sabe que as cidades cresceram para cima, a gente vai estar nos apartamentos e tal, mas é preciso se organizar dentro do planejamento familiar, um momento da natureza, um momento no sol, menos tela, mais atividades reais. Tem que se ter um planejamento. O problema hoje é que, inclusive, o planejamento dos pais é diante das telas. Hoje vai o dia em família, o que nós vamos fazer? Vamos assistir filme. Cinema. O dia em família, vamos pro cinema. O dia em família, vamos assistir uma série. E tudo continua sendo em tela. E isso vai gerando alguns problemas aí, né, do desenvolvimento das crianças. É até interessante, né? Que os adultos já estão colhendo isso que nós, da nossa idade mais velhos, já está colhendo a consequência também de desafio de lidar com isso, certo?
Mas, e talvez não é perceptível, acho que é isso que a palavra de Deus deixa claro, que o cristão, ele consegue ter essa referência, porque a cosmovisão dele é bíblica, né? E conseguir fazer essa leitura a nível de mundo, porque eu vejo a cada dia mais os ricos agora tendo já não era novo lá em São Paulo, mas agora está um nível maior e mais divulgado por causa das redes sociais, os ricos indo para como é que é o nome? Para lugares interior no final de semana. Né? Chácaras, é engraçado. Estão comprando agora casas em lugar e fazendo chácaras e fazendo sítios para voltar, porque é até comentado pela doutora Tati, né? Ela falou: nós fomos criados dentro de um jardim. Então é uma necessidade natural criada por Deus de nós estarmos em contato com a criação. Certo. E que nós rompermos por meio do urbano, e é natural acontecer, mas não daquela forma como nós estamos vendo. E pode ver que o ser humano não é nem retrocede, mas reajusta-se para aquilo, para que ele equilibre novamente. Né? E dentro dessa tua fala, se você pegar exemplos de família dos grandes desenvolvedores, né, de aplicativos ou de redes sociais e assim por diante, os times principais, os filhos dele, eles não deixam consumir aquilo que eles produzem. O que eles querem? Eles querem voltar justamente para as coisas essenciais. Então, o que tem de filhos de magnata que hoje saíram de escolas tecnológicas ou exigiram que a escola se adaptasse, porque, vamos botar tablet para todo mundo e tal, e viram que estava trazendo prejuízo, e voltaram, não, tem que ter o papel, tem que ter o lápis, tem que ter a borracha, tem que ter as coisas lúdicas ali, das atividades manuais. Então você percebe, né, que de fato a gente não pode abrir mão de algumas coisas. Verdade, é isso aí. E para finalizar, fala aí, minha esposa. Então, antes da gente encerrar, pastor, podia fazer uma oração, né? Para abençoar todas as nossas famílias, pedindo por sabedoria aí, para manter o equilíbrio nessa nossa criação, né? De filhos. Precisamos, né, da direção de Deus. Eu falei ali na palestra, eu afirmo para você também que está nos assistindo, nos acompanhando, nos ouvindo. Você tem um parceiro na educação dos seus filhos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um amigo. Deus está muito mais interessado no bem dos seus filhos do que você mesmo. Então, mantenha a sua vida de oração ativa, mantenha a sua espiritualidade ativa e converse com o Espírito Santo pedindo orientação, sabedoria. Né? Não é à toa que o Espírito Santo é chamado de conselheiro. Os conselhos que você precisa na educação dos seus filhos na era digital, o Espírito Santo pode te dar. Tá bom? Oremos então. Amém. Deus, obrigado, Pai, pelo momento que nós estamos aqui nesse podcast. Eu quero abençoar as famílias aqui de Itajaí, abençoar, Senhor, essa igreja, a Assembleia de Deus, todos os membros, a liderança e as famílias aqui também, Senhor, presente. Pedimos sobre eles a Tua graça, a Tua vida, o Teu renovo, a Tua direção. Que o Teu favor seja sobre cada um dos pais que estão aqui nos ouvindo e que eles possam, Senhor, ter esse discernimento que precisam se posicionar na era digital. Não podemos deixar a vida correr sem nos posicionarmos, sem colocarmos limites, sem aprender a dizer não, sem nos dedicarmos a estar presente na vida dos filhos, seja a vida, Senhor, comum, mas também a vida digital que eles estão querendo viver, que nós possamos, como pais, fazer toda essa diferença. Dai-nos, Senhor, a sabedoria do alto, dai-nos as confirmações através da palavra de Deus. Coloca, Senhor, no nosso coração a paixão pelas Tuas verdades para que possamos, Senhor, aplicá-la em todas as áreas da nossa vida e na vida dos nossos filhos. Eu peço a direção do Espírito Santo que esteja orientando cada um dos pais, e que os corações possam estar alinhados com os céus e que a nossa geração de filhos possa, sim, Senhor, ser uma geração que viva as Tuas promessas, viva os Teus propósitos, vivam para a Tua glória e tragam respostas de bênção, Senhor, para as necessidades da nossa sociedade. Assim eu oro, colocando cada família que está nos ouvindo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, isso aí. Obrigada. Amém. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Foi uma alegria estar presente, tá, gente? Amém. Deus abençoe. Só uma colocação. Se quiser indicar as tuas redes sociais, para o pessoal acompanhar. Se você entrar lá no Instagram, lediel.santos, você vai me encontrar lá. Né? Você, inclusive, lá nas abas de destaque, tem uma aba de destaque chamada Redes Sociais ou Era Digital, e lá você vai ter uma infinidade de material, tá? Daí também no YouTube tem muitas ministrações, muitas pregações, também tem ministrações e palestras sobre a área digital. Só digitar Pastor Lediel dos Santos, vai encontrar bastante coisa. Benção, foi muito bom estar contigo, meu amigo. Amém. E Deus abençoe aí, bom retorno pro seu lar. Tá bom, Deus abençoe, povo. Amém. E se você quiser continuar aprendendo aqui, né, com os nossos convidados, então tem a dica do Pastor Lediel ali, das redes sociais dele, tem da doutora Tati também, as redes sociais dela. E nós temos
o conteúdo ali semanal para ajudar vocês e aos pais ouvirem e aprenderem mais com o Senhor. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos semeando nas famílias.